Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23/12, nós vamos meditar de 2 Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então, seguindo a primeira epístola de Pedro, nós vamos para a segunda. E a segunda epístola de Pedro, ela foi escrita, num tom de último desejo, testamento, porque estava próxima a morte de Pedro e ele sabia disso, ele tinha ciência disso. Então ela vai ser escrita bem próximo a esse tempo e Pedro vem trazer, um cunho de últimas palavras para que os cristãos estivessem atentos àquilo que haveria de vir, as falsas doutrinas, os falsos mestres, e que eles não deveriam perverter a fé dele, o coração deles, nas doutrinas que tinham sido ensinadas a eles. Então ele começa dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então nós vemos aqui que não foi só Pedro, Paulo também fala sobre esse pleno conhecimento, de Deus e de Jesus nosso Senhor, E ele vem falando sobre a prática progressiva da graça, e os resultados que você pode alcançar com isso. Olha só, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo todas as vossas diligências, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Veja só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, Então você vê aqui Pedro dando-nos um conselho muito prático. E aí ele vai falar os motivos que levou ele a escrever essa carta. Olha lá no 1:12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrando-os acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nelas confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertando-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então Deus já tinha dito para Pedro que o tempo dele estava chegando, E ele revela esse segredo do Pai para com ele aqui na carta, Trazendo essa ciência aos irmãos. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. E aí ele vai falar da superioridade da palavra de Deus, que
iria, né? Se eles estivessem fortalecidos nessa verdade, eles não seriam enganados pelas falsas doutrinas que já surgiam muito fortes naquela época, porque não vos demos a conhecer poder e vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares dessa majestade. Então ele estava falando, olha, eu não estou contando história de um Jesus que veio, não, eu vi, andei com ele, vivenciei o ministério de Jesus, né, para poder falar com você, pois ele me recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quanto pela glória excelsa que lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado, com quem me comprazo. Então, esta frase aqui nós vimos no batismo de Jesus, né? Relatado nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas relata isso. Mateus 17, 1 a 5, Marcos 9, de 2 a 8 e Lucas 9, 28. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética que faz bem em atendê-la, como em uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que o dia clareie e a estrela alva nasça em vosso coração, né? Então, que coisa linda isso, né? Você pode continuar lendo, não dá tempo da gente ler detalhe por detalhe, né? No capítulo 2, ele fala desses falsos mestres, né? Do caráter, né? E da obra justa e o castigo, né? Então ele vai citar alguns exemplos, né? De perseverança na fé, de caráter, né? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falso mestre, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de regenerar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão essas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos de avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, Deus não poupou anjo quando eles pecaram, antes precipitou-os no inferno e os entregou ao abismo de trevas, reservando para eles o juízo. Então ele está falando, né, do inferno, da queda de Lúcifer, né, e da terça parte dos anjos. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Então ele está falando aqui do dilúvio, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo do ímpio, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Ordenando ruína completa, livrou o justo Ló, afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então, o que ele vai falar aqui? Ele vai trazer ao longo da história falsos mestres, profanadores, né, da verdade, que isso ia sempre acontecer e que eles deveriam estar alerta, firmados, né? Agora, esta palavra era só para aquela época? Para os dias de hoje também. Né? Então não deixe de ler a Bíblia para que você conheça o que a palavra de Deus diz e você não possa ser levado por qualquer ventos de doutrina. É isso que Pedro está ensinando aos irmãos, né? E aí, continuando no capítulo 3, ele vai falar sobre a vinda do Senhor, né? E o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram dita pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nós, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões.
dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas receberam como desde o princípio da criação, né? Então, vai ser gente dissimuladores da palavra da verdade, né? E aí ele vai falar também que isso aconteceu, sabe quando? Noé começou a proclamar. Ele diz: pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, né? Então ele vai falar a respeito disso. E aí ele vai falar: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está lá em Salmo 94. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o novo céu e uma nova terra no qual habita a justiça. Isso foi profetizado por Isaías 65:17 e está lá em Apocalipse 22:1 também, né? E aí ele fala que o cristão ele deve esperar no Senhor, né? Viver uma vida reta, estudar as escrituras e crescer em Cristo. Por esta razão, pois amados, esperamos estas coisas, empenhai-vos para ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que para os ignorantes inconstantes eles deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Vós, pois, amados, prevenidos com estas de antemão, acautelai-vos, e não suceda que, arrastados pelo ermo desses insubordinados, decaia a vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã entregamos a Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.